Galera, hoje, no meio aqui do serviço, eu tive a ideia de fazer um vídeo levando vocês comigo aqui na nossa lida do maracujá, mostrar para vocês o que a gente faz dia a dia, né, do maracujá, no nosso manejo, beleza? Então, fica até o final para não perder nada. Galera, vamos lá, vamos começar a falar então. Primeiro, dando uma introduçãozinha para vocês do que a gente faz todos os dias ou periodicamente no nosso plantio de maracujá, no nosso pomar de maracujá. Tô indo para lá agora, mas antes de eu chegar lá e antes de eu começar a falar sobre isso, aproveita que tá no começo do vídeo, que dá para perder um pouquinho a atenção, que dá para se distrair um pouquinho e clica no botão de se inscrever, clica no botãozinho de curtir. Deixe seu comentário no final do vídeo, tá, galera? É muito importante essa interação de vocês, galera, porque isso aí dá um resultado muito bom pro nosso canal. Nosso canal cresce com essa interação de vocês, beleza? Então, para mim, isso significa demais ter todo esse envolvimento de vocês aí no nosso canal. Show de bola? Beleza. Então, outra coisa, avisos paroquiais aí, galera. Aqui na descrição tá cheio de link com nossos e-books, tá certo? A gente tem e-books aí para ensinando como produzir mudas de açaí. Vão ter outros e-books que a gente vai colocando sempre aqui, atualizando nossa descrição à medida que a gente vai lançando os e-books, beleza? Tem também referência dos vídeos que eu vou falar aqui ao longo do nosso vídeo. Então, aqui ó, descrição, tá lá todos esses links, é só clicar e ser feliz, beleza? Então, vamos lá começar a falar do nosso manejo aqui do maracujá. O que a gente faz todos os dias ou periodicamente no nosso pomar de maracujá. Vamos começar, galera, falando algumas diferenças referentes ao manejo do açaí, tá? Galera, o manejo do açaí, a partir do momento que a gente plantou e tudo mais, ele já está aqui, ó, estabelecido no nosso campo. O manejo dele é bem simples. É manter limpo o nosso plantio aqui, manter limpo, fazer algumas vezes aí a cada tantos meses uma limpeza das folhas e tudo mais, limpeza aqui do desbaste de perfilhos excedentes. Então é um manejo que ele é mais espaçado, tá certo? As etapas do nosso manejo do açaí, normalmente aí elas são divididas em meses, semanas, tá? A gente não faz, não tem etapas de manejo como a gente tem no maracujá, que são todos os dias. No maracujá a gente tem que fazer todos os dias alguma coisa, tá? Então, essa aí é uma diferença aí boa para quem tem dúvidas, para quem tem dúvida entre como é que consegue, sei lá, combinar, né, consorciar o açaí com o maracujá. Essa é a primeira diferença, pessoal. No maracujá, não sei que era um gafanhoto ali. No maracujá a gente tem manejo todos os dias, pessoal. A gente tem que estar de olho sempre, porque é uma cultura de produção rápida. Então, culturas que tem essa produção rápida, essas culturas aí que se desenvolvem muito rápido, a gente normalmente tem realmente que estar acompanhando muito de perto, né? Tendo que fazer os manejos de forma mais intensiva. É normal, isso aí não é uma coisa para se assustar, que tem muito trabalho, não é para se assustar, tá bom? Isso também não nos pegou desprevenidos, a gente já sabia que o maracujá tinha esse acompanhamento. Mas vamos lá, então o que a gente faz todos os dias com o maracujá, pessoal? Vamos falar primeiro do que a gente faz todos os dias, depois do que a gente faz periodicamente. Todos os dias, galera. Primeira coisa, a gente tem que monitorar nosso plantio. Então todo dia eu dou uma volta no nosso pomar de maracujá, tá certo? Para quê? Primeiro, fazer as podas que tem que ser feitas. Segundo, eu vou já mostrar para vocês um exemplo da gente fazendo isso, tá? Mas para as podas, logo no início, quando o nosso maracujá tá desse jeito aqui, deixa eu pular aqui pro pomar de maracujá para ficar melhor, que eu tô falando de maracujá, andando no meio do plantio de açaí. Aqui, ó. Quando o nosso maracujá tá assim, ó, pessoal, pequeno, a gente tem que fazer essa condução aqui dele no arame. Então a gente tem que ficar de olho nisso, à medida que ele vai crescendo, a gente tem que fazer essa condução. E as podas que a gente tem que fazer, certas podas que eu vou mostrar para vocês um exemplo. Opa, tem um maracujazinho bem aqui escondido que caiu. Beleza, então primeira coisa é essa, a gente tem que dar uma volta para monitorar isso.
monitorar se tem ataque de doenças, de pragas. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Essa, na verdade, pessoal, é a única etapa que a gente tem que manter a prática todos os dias, do início que a gente plantou o nosso pomar até o último dia de vida dele, que a gente vai manter aqui, enfim, até o momento que a gente desmontar nosso pomar, tá? Então a gente tem que fazer esse monitoramento, tem que fazer esse controle. Show de bola? Tranquilo. Então, o que acontece? Quando o nosso maracujá começa a florir, todos os dias a gente tem que vir aqui e fazer a polinização manual dele, tá certo? Que eu também vou mostrar para vocês isso acontecendo hoje. Então, todos os dias a gente tem que fazer a polinização manual. Ricardo, polinizar manualmente maracujá é obrigatório? Pessoal, não é obrigatório, mas se você quiser ter, se você quiser grandes produtividades, né, ou pelo menos atingir um bom nível de produtividade, você precisa fazer a polinização manual. Então, a polinização manual tem que ser feita. Beleza, então isso aí ficou claro. As duas etapas, uma vamos ter que fazer sempre, outra vamos ter que fazer sempre que estiver florindo. E a outra etapa que a gente tem que fazer sempre, quando o nosso maracujá já estiver produzindo, é fazer a sua colheita. A gente tem que monitorar para saber se já está na hora, no prazo de fazer a colheita, se já tem frutos para colher, entendeu? Então, são essas três etapas aí que a gente tem que fazer sempre, né? E dependendo da sua época do ano, né? Da época do plantio do maracujá, a gente tem que fazer sempre, beleza? Então, por exemplo, agora a gente está numa fase que está florindo, está produzindo. Então, todo dia eu venho aqui, monitoro o nosso maracujá, faço a colheita. Eu falei em ordem contrária, né, em ordem inversa, mas na verdade eu faço a colheita primeira e depois faço a polinização. Então, agora, nesse mês de agosto, a gente está fazendo tudo isso, monitorando, polinizando e colhendo. Beleza, é só isso, Ricardo, então, o plantio de maracujá? Não, galera, ainda tem as aplicações semanais que a gente faz uma vez na semana, né? E no nosso caso é uma vez na semana, porque a gente usa dosagens específicas para poder fazer a aplicação uma vez na semana, né? Mas a gente tem a aplicação semanal no nosso caso de defensivos, tá? A gente faz a aplicação de defensivos contra vespas e abelhas, né? Nós fazemos defensivos, pessoal, não entendam que é veneno para matar. No nosso caso, a gente usa de forma que espante elas, tá? A vespa e a arapuá. Então, a gente tem a aplicação de defensivo para isso. A gente tem a aplicação de defensivo para lagarta e a aplicação de defensivo para pragas, que a gente tem muita antracnose aqui na nossa região. A antracnose, ela ataca o açaí e ataca o maracujá muito forte. Então, a gente tem que fazer essas três aplicações na semana em dias separados, tá certo? Então, vão ter dias na semana que a gente tem que fazer a aplicação, o monitoramento, a polinização e a colheita. Caramba, Ricardo, então... Eita, o maracujá prendeu aqui na minha mão. Caramba, Ricardo, é muita coisa para fazer. Como é que tu organiza isso no dia? Galera, a gente começa o dia fazendo logo a aplicação. Tem que ser logo cedo, tá certo? Então a gente faz a aplicação logo cedinho de manhã. Faz a aplicação de um dos defensivos, tá bom? E aí o que acontece? As outras etapas a gente faz já próximo da tarde. Ou seja, eu começo a monitorar aqui nosso plantio por volta de meio-dia e meia a 1h da tarde. Aí eu faço a colheita mais ou menos umas 2 da tarde, tá certo? E eu faço a polinização às 3 da tarde. Por que que eu faço assim? O que dita para mim essa ordem, pessoal, é a hora de abertura das minhas flores aqui na nossa região. Isso varia de região para região, tá, pessoal? Então é muito importante que vocês se atentem a isso. Aqui na nossa região, o pico das flores abrindo é por volta das 3 da tarde. Então, quando eu vou lá fazer minha polinização às 3 da tarde, a maioria das flores já estão abertas, beleza? Então é por isso que eu faço ela por último. Então, eu faço às 2 da tarde a colheita, né? Já tiro logo tudo que eu tenho para tirar do meu pé de maracujá. Antes disso eu faço o monitoramento, porque aí eu consigo monitorar direitinho minhas plantas sem ter nenhuma pressa, sem ter problema nenhum. Então, galera, como eu falei para vocês, o maracujá tem esse manejo muito intenso e o açaí não é tão intenso assim. No açaí a gente não tem tantas etapas do manejo para fazer ao longo do dia.
Então, por isso que a gente consegue casar muito bem as duas. Consegue casar muito bem e não fica muito, assim, muito atropelado de serviço, sabe? Fica tranquilo, dá para poder combinar e consociar os dois tranquilamente. E agora, pessoal, vocês vão me acompanhar nisso aí. Eu vou levar vocês junto comigo para cada uma das etapas, tá certo? Eu tive esse vídeo, inclusive, eu tô filmando no final do dia. Eu já fiz tudo isso e tô gravando isso aqui para vocês explicando. Por conta da correria, tá, pessoal? Infelizmente aqui é muita correria de serviço, a gente tem que fazer muita coisa. Então, às vezes é difícil arrumar um tempo no meio dos serviços para fazer um vlog, assim, vamos dizer, de forma cronológica, tá? É difícil. Então, eu vou separando os momentos para poder fazer isso. Então, vamos lá, vou levar vocês aqui comigo pra gente seguir junto na lida do maracujá, beleza? Então, galera, a primeira coisa que a gente faz aqui no pomar é dar uma volta para ver se precisa fazer alguma poda nas nossas plantas e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente faz no dia relacionado ao maracujá é fazer essas podas. Eu já fiz as podas nesse nosso espaldeira, pessoal, hoje, porque eu tive a ideia de fazer esse vídeo somente depois que eu fiz a poda, tá? Mas por acaso eu encontrei uma planta que acabou passando aqui batido e eu deixei uma poda para fazer. Mas o que acontece? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente primeiro dá uma volta no nosso pomar de maracujá para monitorar algumas coisas. Uma delas é essa aqui, ó. No maracujá, pessoal, a gente tem que fazer algumas podas. E uma delas, uma das primeiras podas que a gente tem que fazer é a poda do ramo principal. Então o nosso ramo principal, o ideal é que ele não tenha nenhuma ramificação como essa que eu estou mostrando aqui para vocês. O ideal é que não tenha, tá? Que ele suba como ramo único até achar o arame. Então isso aqui é um ramo que a gente vai podar. Deixa eu ver se eu pego aqui minha... Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só. Acho que essa aqui dá até para destacar, deixa eu dar uma olhada aqui. Meu amigo, fui tirar o negócio do bolso, agora não consigo botar de novo. Pronto. Vamos lá, deixa eu ver se essa aqui dá para destacar direto. Deu. Então pronto, ó. Destaquei uma brotação, destaquei um dos ramos que são indesejáveis, tá certo? E aí eu monitoro aqui, ó, tem mais um bem aqui, tá vendo? Então vou fazer a mesma coisa com ele, ó. Esse aqui eu acho que não dá, esse aqui eu vou ter que podar. Então é bom que a gente já tem dois exemplos num só. Deixa eu abrir aqui minha tesoura, até cair no chão, coisa boa. Então, pego aqui minha tesoura de poda, ó, bem próximo aqui, ó, do nó do ramo, eu podo ele. Beleza? Então, tranquilo. Então, a gente vai andando, eu vou andando aqui no nosso pomar, dando uma olhada nisso, tá bom? Vendo depois, nesse nosso caso aqui, que esse nosso maracujá já tá no arame, eu tenho que fazer a condução dele no arame, tá certo? Vocês podem ver que ele tá enroladinho aqui no arame. Isso é uma poda, isso é uma etapa do manejo que a gente tem que fazer. E eu acompanho isso, tá certo? Então eu tenho que todo dia acompanhar isso aqui e dar uma olhada se ele tá sendo conduzido pelo arame direitinho. Show de bola? Aí acontece o seguinte, pessoal. A partir de um certo momento, deixa eu vir pra cá para mostrar para vocês. Pode chegar um momento, vai chegar um momento na verdade, que esse nosso maracujá já cresceu bastante aqui, que a gente estima aí 1,5 m mais ou menos de cortina. O que a gente faz? A gente procura o ramo secundário e faz uma poda nele bem aqui, ó. Que eu já achei ele aqui, vou fazer uma poda nele aqui. Pronto. O que vai acontecer com essa poda, pessoal? Ele vai parar de crescer na horizontal e vai começar a brotar nesse ramo aqui secundário e começar a formar a nossa cortina. Então, na verdade, essa primeira etapa toda é para verificar se as podas estão sendo feitas corretamente, se as conduções estão feitas corretamente e monitorar aí o nosso plantio para ver se tem alguma doença, alguma coisa que eu precise acompanhar, tá? Então, vamos lá, completar essa olhada aqui que a gente tem que ver. Ó, esse caso aqui provavelmente foi uma muda que nós substituímos, que ela não vingou no campo. Acho que tá até aqui, ó. Ela não vingou no campo e ela acabou ficando atrasada em relação às outras, mas não tem problema, tá, pessoal? Isso aí a gente mantém. A gente vai fazer nosso manejo direitinho para isso.
Beleza? Então essa é a primeira coisa que a gente faz no dia. Em seguida a gente vai para a colheita, como eu falei para vocês, e depois para a polinização. Vamos lá, galera. Eu já fiz a colheita de um lado, não sei se vocês conseguem ver, aqui tem maracujá ali no corredor. Mas vamos lá, como é que a gente vai começar a nossa colheita, certo? Primeira dica, pessoal, que é muito importante. Estou até precisando fazer a poda aqui, que já está na hora de já chegar no limite deles aqui. Eu deixei passar um pouquinho do ponto. Mas vamos lá. Como é que a gente começa fazendo essa colheita, tá? Primeiro a gente começa por dentro. Eu gosto de começar por dentro, tá certo? Por quê? Porque eu vou botando os frutos aqui no corredor, tá? Então eu começo por aqui, tá certo? No caso eu vim de lá para cá colhendo. Então eu já vim de lá para cá, os frutos estão no chão aqui no corredor centralizado, beleza? Quando eu terminar de fazer esse lado aqui da espaldeira, eu vou pelo outro lado dela aqui por trás, tá? Daqui a pouco eu vou fazer o outro lado e vocês vão ver. Eu vou pelo outro lado da espaldeira, porque tem frutos que também nascem, são gerados para o outro lado, né? A fruta também dá frutos para o outro lado. E aí o que eu faço? Eu colho eles lá do outro lado e jogo por debaixo aqui da espaldeira para o corredor ainda, tá? Então a minha colheita fica toda aqui no corredor, porque fica fácil para eu poder fazer a colheita hoje, tá, pessoal? Hoje que eu tenho aqui a minha espaldeira, a minha segunda espaldeira aqui mais sequinha, né? Vamos dizer assim, sem tanta planta como tem nessa. Então aí fica fácil de eu fazer a colheita aqui no meio. Mas muito provavelmente quando essa espaldeira aqui fechar a cortina, aí a gente vai jogar na verdade para os corredores de fora. Então a gente vai colher por dentro, jogando para fora, colhe por fora e deixa fora, né? Fazendo o inverso do que a gente está fazendo hoje, tá bom? Então, depois que a gente entendido essa dinâmica dos lados da colheita, né? Como é que a gente faz aqui? Qual é a primeira coisa que a gente tem que olhar, pessoal? A gente começa a analisar o maracujá de baixo para cima, tá, pessoal? A gente começa a analisar ele dos frutos que estão embaixo. Não encontrei nenhum embaixo, eu vou subindo. Beleza, passei aqui, mesma coisa, volta, olho por baixo e subo, tá certo? Então, a gente começa analisando sempre por baixo. Por que por baixo, pessoal? Primeiro, para a gente ver se tem frutos no chão que amadureceram e caíram. Primeiro ponto é esse, tá? Segundo ponto, eu não sei dizer para vocês exatamente se isso tem fundamento científico, ou fundamento aí realmente de estudos sobre o maracujá. Mas eu já escutei falarem que o maracujá ele amadurece mais rápido nas pontas, tá bom? Então, na parte de baixo a gente começa a ver maracujá aí mais maduro mais rapidamente, né? Então a gente começa a analisar isso aí por baixo, sobe, desce de novo, sobe de novo e por aí vai. Beleza? Então é essa a dinâmica. Faz um lado, faz o outro. Hoje a gente está jogando para dentro. No futuro, com as espaldeiras fechadas, provavelmente vamos jogar para fora. Vamos lá, galera. Vamos mostrar alguns exemplos. Deixa eu procurar aqui. Opa, tem um bem aqui, ó. Esse cara aqui, pessoal, não vou nem tocar nele. Vamos analisar o primeiro ponto, tá? Que é o aspecto. Então, olhando ele daqui, ele não tá com um amarelo característico de fruto maduro. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco aqui para mostrar para vocês. Ele tá com verde, um verde mesmo de fruto que ainda tá amadurecendo, tá no processo de maturação, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que a gente analisa. Já descarta esse fruto por conta desse aspecto? Não, tá? Esse é o primeiro ponto para eu ver assim, eu já não vou muito confiante para ele, tá bom? Mais o fiel da balança, pessoal, né? A prova dos 9 aqui é o tato. Eu gosto de pegar no fruto e dar umas leves pressionadas nele, ó, uma leve pressionada. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês isso assim muito bem, mas eu vou fazer uma leve pressionada para saber como tá a espessura da casca desse fruto, tá, pessoal? Porque o que acontece com o maracujá? À medida que ele vai amadurecendo, pessoal, a casca dele vai afinando, certo? E aí a gente percebe com o tato essa espessura, porque quando ele tá assim, não tá no ponto de maturação bom para colheita, a casca tá dura, a gente não sente a casca cedendo, sabe? Quando a gente vai apertar. Não precisa apertar para esmagar, tá, pessoal? A gente apertando um fruto
que não está maduro, um fruto verde, para um fruto maduro que já já eu vou mostrar para vocês, a gente percebe a diferença no ato. Eu vou até pegar um aqui do chão para mostrar. Não sei se... Deixa eu pegar um que aqui fica mais fácil de identificar. Ó, esse aqui eu colhi do pé. Então, vou botar aqui do lado do outro para vocês perceberem a diferença. Tá? A gente já percebe aí uma boa de uma diferença na coloração. Então esse aqui eu já vou mais otimista de que eu vou colher, tá certo? E o que acontece? Eu vou fazer aqui, ó, a prova dos 9, que é o tato. Então vou dar uma apertada, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tô apertando, ó. E eu consigo sentir, ó. Eu consigo sentir a casca cedendo um pouco, tá? Como eu tô falando pra vocês, não tô fazendo isso pra esmagar o fruto nem nada do tipo. Mas eu percebo que ele tá mais maduro por conta, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês bacana. Eu vou filmar várias vezes de vários ângulos pra vocês entenderem, tá? Então eu aperto, eu pressiono, eu percebo que ele tá com uma casca mais molezinha. Deixa eu ver se eu acho algum outro exemplo bacana aqui. Vou mostrar um outro exemplo que não fique tão na cara, tá? Deixa eu ver. Esse aqui tá bom, mas tá muito parecido com o outro. Deixa eu ver aqui um interessante. Ó, esse aqui tá bem interessante. Esse aqui, ó, mais uma vez, bem amarelinho. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês bem de perto. Vocês perceberam aqui, ó? Ele não tá, pessoal, aquele maracujá amarelo. Ó, até porque ele, que vocês conseguem ver, ele tá meio uma parte amarela, uma parte verde. E isso já identifica que ele tá num processo aí avançado de maturação, de amadurecimento, certo? Mas em alguns casos é interessante fazer essa questão do tato, pessoal, porque a gente consegue ter aí uma precisão maior, um melhor aproveitamento da colheita. Essa espessura da casca, ó, como vocês podem ver aqui, ó, eu sinto que a casca tá boa e ele não é aquele maracujá engelhado, pessoal, tá certo? Eu não tô colhendo eles no ponto deles engelharem. Vocês podem ver que eles estão bem verdinhos ainda. Então, essa é a estratégia que a gente usa, pessoal. A gente vai no tato e faz as pressionadas, ó, vocês conseguem ver? Muito diferente desse outro que a gente usou como exemplo. Bem diferente. Esse aqui eu não consigo fazer nada. Ele tá duro mesmo, igual pedra. Deixa eu ver se eu acho outro exemplo bacana. Ó, esse daqui, ó, eles estão com um verdinho bem parecido com esse outro. Ó, vocês podem ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eles estão com um verdinho bem parecido com esse outro. Deixa eu fazer o teste do tato. Opa! Opa! O tato dele tá bom. A casca tá mais molezinha. Então vou tirar ele aqui e vou abrir ele para mostrar para vocês, tá? Mas ó, não tem tanta diferença, pessoal, desse aqui para esse que tá aqui no processo de amadurecimento ainda tá verde. Esse aqui ele já tá mais, ó, vocês podem ver como eu consigo amassar ele aqui. Eu tô amassando assim, pessoal, para mostrar para vocês, tá? Mas assim, a gente faz um processo bem sutil, a gente consegue sentir isso sem fazer muita força, sem ser um negócio muito grotesco. Então, eu peguei esse aqui do pé e vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, galera. Cortei ele para mostrar para vocês aqui, ó. E olha a qualidade da polpa desse maracujá. Olha a qualidade. Vou mostrar aqui na luz para vocês verem. Tá? Então, pessoal, é isso que eu tô querendo mostrar para vocês aqui, tá bom? Que é o seguinte, aquele nosso ali que a gente tava usando, que ele tava verde, tava com um aspecto, coloração bem parecido com esse aqui, e ele ia passar de maracujá verde. E na verdade, quem tirou a prova dos 9 foi a nossa prova do tato, né? A gente fez a prova do tato, aqui apertou ele direitinho, viu que ele tava com uma casca já amolecida. E aí, isso aqui é um ótimo indicador de que ele já está com um processo de amadurecimento avançado e a gente já pode colher ele, tá? Então, esse aqui é um bom exemplo. Tem uns, pessoal, que a gente já bate o olho e já sabe que está maduro. Exemplo, esse bem aqui. Ele tá bem amarelo já, quase não tem mais verde nele, tá bem amarelo. E a gente faz a prova do tato, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bem molezinho, sai com facilidade e a gente faz a colheita. Então tem uns que é bem fácil da gente identificar, eles realmente se destacam no meio, ó. Tem mais aqui, ó.
mais aqui, tá vendo? Um desse aqui, ó. Eu não fiz o prova do tato ainda. Tô analisando ele. Tem aí já um bom percentual de casca amarelado. Vou fazer a prova do tato, ó. Vocês conseguem ver agora? Tá molezinho. Vou tirar ele daqui. Vou fazer uma prova de mais um aqui, ó. Que tem aqui do lado. Mesma coisa, não fiz a prova do tato ainda. Tem um pouquinho amarelado, tá? Um pouquinho verdeado. Fazer a prova do tato, ó. Opa! Casquinha mole. Sai também. Então, é mais ou menos isso, pessoal. E a gente tem tido um excelente aproveitamento fazendo esse tipo de colheita. Agora também tem uns, galera, como esse exemplo aqui, ó. Um que tava no pé, eu acabei colhendo e depois resolvi fazer o vídeo. Esse aqui a gente não tem nem dúvida, né? Tá 100% amarelo, ó. Então acaba, ó. Se a gente apertar, a gente vai fazer a prova do tato aqui, ó. Tá bem fininha já a casca. Então esses aqui 100% amarelos, ó, se destaca totalmente dos outros, ó. Se destaca até dos que a gente colheu no pé aqui, ó. Exemplo, esse aqui do lado dele mais verdinho, tava bom de colher. Mas olha o aspecto desse outro aqui amarelo. Então esse aqui já tá maduro, tá? Então esse aqui às vezes a gente nem precisa fazer o teste do tato quando tá bem amarelo desse jeito, tá bom? Outra dica muito importante, pessoal, é vocês irem realmente mexendo aqui, olhando dentro do pomar de vocês, porque muitas vezes acontece isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um fruto maduro que despencou e ficou preso, ó. Ficou preso no meio do nosso pomar. Então, é muito importante que a gente faça isso, a gente vá realmente abrindo nosso pomar, sabe, olhando tudo mais, fazendo os testes que a gente tem que fazer e tomando cuidado com isso aí, tá? Para não deixar fruto maduro no pé apodrecendo bem no meio dele, porque aí é prejuízo e ainda atrai bicho que a gente não quer que atraia, né? Agora bem aqui, pessoal, a gente tem um caso interessante. Tá vendo esse aqui, ó? Ele tá amareladinho, tem um pouquinho do verde. Ele se destacou aqui no meio dos outros por ele ter esse amarelo mais forte. Mas quando eu vou fazer o teste do tato, ainda tá bem duro, bem espessa a casca. Então esse aqui é um exemplo de que se eu fosse tirar no olho, eu tiraria ele aqui, mas eu vou estar correndo o risco de pegar um fruto ainda verde, ou ainda no processo de amadurecimento ainda não rendeu tudo que ele tinha para render da polpa, entendeu? Então, o teste do tato eu acho importante por causa disso, pessoal, porque a gente analisa justamente um aspecto fundamental no amadurecimento do maracujá, que é a espessura da casca. Aqui, galera, mais um exemplo. Deixa eu só falar um detalhe para vocês, pessoal, que nesse caso aqui é engraçado porque a gente vê umas folhas diferentes, né? Aqui vocês estão vendo a folha característica aqui do gigante amarelo, do maracujá azedo. E esse aqui é do mel do cerrado. Porque esse aqui, pessoal, como eu falei para vocês, é nosso pomar de experiência. Para quem pegou na metade aí ou não conhece o nosso projeto, esse aqui é nosso pomar de experiência. Então a gente tinha alguns maracujá doce plantados que não deram resultado e a gente não vai continuar produzindo eles, tá? Então, mas voltando aqui, deixa eu achar o que eu tava de olho. Ah, tá aqui. Aqui, ó, pessoal. Esse aqui é um fruto que ele tá com um aspecto chamativo aqui de amadurecimento. Ó, vocês podem ver que ele tá amarelinho, certo? Tá com um verde já, um verde mais, como é que eu posso dizer, mais intenso, não aquele verde fechado de fruto verde, né? Mas quando eu vou fazer o teste do tato, tá duro igual um coco. Então esse aqui eu não colho, pessoal. Eu não corro esse risco, tá bom? Eu sei que tem muita gente que fala, quando tiver com amarelo assim na casca, pode colher, que o fruto tá no ponto de amadurecimento. Galera, é uma das características, tá? A gente já fez isso dessa forma, nós já fizemos analisando a coloração, né? Fazendo o batuquinho no fruto. Mas a forma mais eficiente que a gente encontrou, mais eficiente para a gente não colher frutos aí verdes, colher frutos aí que não estão bons ainda no ponto, é justamente... Eita, uma formiga aqui na minha mão. É justamente a gente fazer a análise da espessura da casca através do tato. Então essa foi a forma mais eficiente que a gente encontrou para fazer a colheita, tá bom?
Tá aqui, ó, galera, tô fazendo já por fora a nossa colheita. E aí, como eu falei pra vocês, ó, vou pegar aqui o maracujá, né? Faço análise da cor. Do tato tá excelente pra colheita, ó. Não sei se vocês conseguem ver meu dedo afundando. Tiro ele daqui, certo? Claro que eu tô fazendo isso porque eu tô com uma mão só, mas eu tiro com mais cuidado, tá, pessoal? E aí, opa, aqui nossa amiguinha fazendo o trabalho dela. Coisa bonita de ver, né? Aí o que eu faço, pessoal? Como eu falei pra vocês, eu pego ele, ó, e jogo lá pro corredor do outro lado, tá vendo? E aí, eu vou fazendo minha colheita dessa forma. Ricardo, outra coisa, por que quando tu colhe, tu joga ele por baixo, assim como tu tá fazendo, né, lá pro outro lado, em vez de jogar por cima? Galera, eu acho que pode ser até meio óbvio, mas jogando por cima, essa altura aqui pode acabar danificando, né, rachando ou até abrindo um maracujá que tá com a casca mais molezinha. Então, a gente não faz isso, tá? A gente pega ele e quando vai fazer isso, rola ele, né? A gente nem joga, a gente praticamente rola ele por baixo para não correr o risco de danificar a casca nem nada do tipo, tá bom? Outra dica importante, pessoal, é quando a gente for tirar o fruto, que a gente não faça força no fruto para baixo, ou seja, que eu tô segurando aqui o fruto, eu vou puxar ele para cá para baixo. Por quê? Porque é interessante, pessoal, que a gente mantenha esse talinho aqui do nosso maracujá. Porque se eu arranco o talo, vai ficar um buraquinho aqui, né, no meu fruto, que pode acabar apodrecendo ele, ou enfim, dando bicho, né, no caminho que eu vou, ou no tempo aí que eu tô colhendo ele, no tempo do transporte dele. Então, é importante manter esse talinho. E o que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma juntinha aqui desse meu talinho, que ele fica aqui, ó, meio que destacável, sabe? Então, o que acontece? A gente faz, na verdade, a força... Deixa eu ver se eu tiro essa folha daqui que tá atrapalhando. A gente faz, na verdade, a força aqui, tá certo? Eu faço a força, ó, e ele sai com o talinho, tá certo? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, tá, pessoal? Muito importante mesmo a gente ter esse cuidado, porque daqui a pouco a gente tá levando fruto, colhendo nossos frutos, tem todo cuidado com nossos frutos aqui. Ó, isso aqui tá bom para colher, vou fazer a mesma coisa. A gente tá tendo todo cuidado com nossos frutos, eles estão apodrecendo, porque ao longo do tempo eu fiz a colheita errada e deixei ele exposto aí a bichos, enfim, qualquer coisa do tipo, contaminantes que apodrecem nosso fruto, né? Então, vamos ter esse cuidado, tá, pessoal? E aqui como fica o nosso corredor, pessoal, depois que a gente termina de selecionar nossos frutos, né? Tudo aqui no nosso corredor, que facilita 100% a gente colher os nossos frutos, né? Eu só tenho que passar aqui no corredor colhendo eles, eu não preciso ficar andando com um saco na mão, porque cada ida que eu faço aqui, né, o saco na metade do caminho já tá pesado, então fica ruim da gente fazer a colheita dessa forma. Então é assim que a gente organiza, certo? Colhida a primeira saca, vamos para a segunda, que já tá na mão. E eu acho que não foi nem metade da espaldeira. Lembrando, pessoal, isso aqui, essa nossa espaldeira aqui de teste, de experiência, ela tem 40 pés de maracujá, tá? Ela tem 40 pés de maracujá aqui no nosso pomar de experiência. A gente tá fazendo expansão, como eu falei para vocês já em outros vídeos. Fizemos aqui essa espaldeira aqui completa até o final. Lá na frente, cansa um pouquinho, pessoal, fazer a colheita. Lá na frente a gente continuou essa espaldeira com mudas novas. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá. E aí, hoje o pomar tá chegando a 150 pés, tá? A gente vai fazer mais aqui no lado também, né? Para dar 300 pés aqui. E lá pro outro lado do nosso plantio, lá pro outro lado, a gente tá separando uma área para fazer aí mais ou menos 1 hectare
de maracujá. Pronto, galera. Aqui deu um pouquinho só de uma saca, não deu quase nada, mas a gente deu mais 2 saquinhas ali. E o que a gente vai fazer é colocá-las no trator para levar lá para o nosso carro, para a gente poder fazer o transporte, tá? Então já vou colocá-las aqui para começar a fazer a polinização do nosso maracujá. Vocês estão vendo aqui, ó, as flores já abriram, cheias de pólen. E são 3 da tarde, então já está na hora de começar a fazer essa polinização, porque boa parte das flores que tinham para abrir já abriram. Na nossa região é mais ou menos esse horário aí que elas estão com a maior quantidade de flores abertas, mais ou menos aí por volta de 3 da tarde. Pronto, galera, 2 sacas, um restinho aqui. Eu vou levar o trator para um lugar de sombra. Estamos aqui no meio do plantio de açaí, que, como vocês sabem, é do lado do nosso pomar. Vou tirar ele aqui do sol, botar ele na sombra e aí eu volto fazendo a polinização. Pronto, já está na sombra. Vamos lá fazer a nossa polinização de novo no pomar. Beleza, voltando aqui para o pomar. Então como é que a gente faz a nossa polinização, pessoal? Como eu já expliquei em vídeos anteriores, o maracujá, ele é uma cultura que necessita da polinização cruzada, ou seja, eu preciso polinizar flores, de plantas diferentes, tá, pessoal? De plantas que não tenham parentesco. Então, o que acontece? Como é que a gente está fazendo hoje nossa polinização? Eu vou aqui nesse nosso espaldeiro que já está formada, vou pegando de uma planta, tá? Pólen de flores de uma planta e vou pulando plantas que estão no meio, faço de forma intercalada, tá bom? Essa nossa polinização de ida e de volta, a mesma coisa do outro lado, tá certo? Agora eu fico atento também porque aqui no nosso pomar novo já tem plantas florindo. Então, enquanto estou fazendo esse caminho aqui, eu fico olhando essas nossas espaldeiras aqui para saber se tem flor ou não e polinizo elas. E aí o que eu faço? Eu pego pólen dessa daqui e a mesma coisa vou polinizar essas daqui. Então o ideal é quando essa aqui já estiver grande que a gente faça um zigue-zague, tá certo? Que a gente faça um zigue-zague, que a gente pegue dessa aqui, leve para essa, dessa aqui a gente leva para próxima, dessa aqui a gente leva para próxima e por aí vai. Então é muito importante a gente fazer esse zigue-zague, mas no caso como essa aqui, esse aqui nosso pomar mais antigo, é o que tem mais flores, a gente faz isso de forma intercalada, tá certo? Para evitar que a gente faça a polinização errada, porque se a gente polinizar flores, da mesma planta, a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Às vezes a planta pode abortar, a flor pode... Ih, rapaz, eu tô confundindo tudo. A flor pode abortar, tá certo? Ou então ela pode gerar um fruto sem polpa, tá bom? Então não é muito interessante a gente fazer isso, tá? Então a gente tem que fazer isso de forma intercalada. Aqui, ó, vou pegar o pólen aqui, deixa eu tirar essa planta aqui. Pegar aqui, ó. Pode ver? Certo? E aí o que acontece? Eu não vou polinizar essa mesma flor e nem vou polinizar a flor desse pé aqui do lado. Eu vou pular ele e ao mesmo tempo observando se nessa espaldeira aqui eu tenho plantas que estão dando flor. Vamos acompanhar aqui. Olhei pra cá, não tem nada, mas tem uma bem ali em cima, tá vendo? Que já é, teoricamente, de outra planta, né? Então, faço aqui a polinização, ó. Vocês podem ver, ó. Cheia de pólen. O que eu faço, ó? Pego o pólen dela. Pego o pólen dela, que tá cheio de pólen, ó. E aí faço a mesma coisa. E aí eu vou, né, e volto fazendo isso intercalado. Aquele saco pequeno eu preenchi um pouco mais, ó. Deve ter mais ou menos um meio saco aqui, uns 2/3 de um saco aqui. Que a gente encheu com alguns maracujás que o meu funcionário tinha colhido ontem, que não tava por aqui. Aí a gente já encheu esse saco aqui, ó. Quanto deu aqui? Nossa colheita hoje de 40 pés de maracujá. Então, galera, vamos fechar aqui, levar isso.
e fazer polpa. Vamos fazer polpa e eu vou mostrar para vocês, vou pesar esse nosso saco de maracujá para vocês saberem quanto foi que deu, né, nesses nossos 2 sacos aí de quilos. E depois eu vou mostrar para vocês o quanto rendeu de polpa esses nossos sacos aí, beleza? Olha o vingamento top. Tá dando cedo esse nosso maracujá, graças a Deus. Aqui ó, mais um. Galera, quem perdeu a oportunidade de se inscrever no início do vídeo, se inscreve agora, curte o vídeo, deixa um comentário, tá bom? Aqui repetindo, aqui embaixo tem link para vários vídeos, para material nosso. Minha mão tá suja que eu tava mexendo na enxada. Tem vídeo aí de várias coisas do canal que eu citei aqui ao longo do nosso vídeo. Tem link pro nosso e-book, beleza? Então, galera, não perde a oportunidade de fazer tudo isso que eu falei. Não perde a oportunidade de olhar a descrição com vários links que tem aí, são muito interessantes. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até lá!